E aí, pessoal que é Gagaia e Fábula Última. Esse é um RPG que o pessoal tem me indicado há algum tempo para fazer um vídeo. E eu resolvi fazer hoje. Parece que vai ter um financiamento coletivo, já começou um financiamento coletivo. Não tenho certeza da situação de Fábula Última, não. Mas se tiver o financiamento coletivo, depois eu sugiro que vocês vão dar uma olhada. E é isso. Como sempre, se vocês gostarem do vídeo, dê like, dê share, entre no meu grupo do WhatsApp, no meu servidor do Discord e vamos conversando. Fábula Última, como vocês podem ver até pelo título, é um RPG que tenta simular o quê? Final Fantasy. Fantasia final é fábula final, né? Então é um RPG que tenta simular os RPGs japoneses. Tabletop JRPG. Então, Tabletop JRPG. RPG de mesa estilo japonês. É muito curioso porque já existe um RPG de Final Fantasy feito por fãs há quase 2 décadas, eu acho que desde 2005. Então 2 décadas, se for realmente desde 2005, que é muito focado, ele literalmente é um RPG que pegou os atributos de Final Fantasy e colocou em jogo. Eu faço uma review desse RPG outro dia. Fábula Última, nós vamos nesse vídeo aqui, vamos dar uma lida e ver, porque eu já li esse RPG, mas esqueci grande parte dele. O objetivo aqui é nós darmos uma olhada de como são as mecânicas, como são os fundamentos, classe e questões interessantes. E deve ser o quê? Uns 15 a 20 minutos de vídeo. E se vocês gostarem, vocês podem falar que eu posso fazer um vídeo mais longo, fazer uma live de Fábula Última, pra gente analisar com mais propriedade o RPG. Mas a ideia aqui é a gente dar uma olhada geral. Então vamos ver. Vamos ao sumário. Vamos ver como é que esse fundamento livre. Nós temos 300 e poucas páginas, bestiário, a área do mestre, que em teoria não é muito relevante, mas é sempre bom ver como é que eles fazem regras específicas, especialmente como, por exemplo, aqui, ó. É... Batalhas de chefes em jogo. Um RPG que eu gostei muito poxa, esqueci o nome do RPG, mas é um RPG Pixel. Tem um vídeo aqui no canal sobre RPG Pixel que eu fiz. E é muito interessante o RPG porque a batalha contra os chefes e tal, o jogo funciona como se fosse de fato um jogo pixelado, 16 bits de RPG. Então os chefes eles são como se fossem puzzles que você tem que derrotar, como se fossem quebra-cabeças. Não é apenas rolar dados. É interessante. Vamos ver aqui como é que é a introdução. A introdução no RPG é sempre útil para ver como é que você vai estar abordando e apresentando RPG para novatos. E vamos ver as regras, essas coisas. Temos aqui o Press Start, que é a criação de personagem, as classes. Então nós temos todos os sistemas logo no começo. Então vamos dar uma olhada, vamos seguir página a página. As ilustrações são muito bonitas e reminiscentes de Final Fantasy, muito bom. Então, introdução normal, tem aqui alguns exemplos de Nokuni, Octopath, Chrono Trigger, RPGs que foram inspiradores de Fábula Última, explicando a diferença de videogames e jogos de RPG, que você pode ir falando e não sei o que, tem outras coisas, você constrói a sua própria história em conjunto. Aqui o importante dizer que um é o mestre, os outros serão os jogadores, etc. Básicos de como jogar. Na conversa, os jogadores descrevem seus personagens e ações e suas escolhas. Muito bom. O mestre, ele descreve o que acontece, tá bom? Sobre o que é esse jogo. Fantasia heróica e fantástica. Ação heróica e fantástica. Um jogo de heróis e vilões. Destino heróico. Né? Bem os fundamentos de Final Fantasy. Vamos lá. O mundo em que as aventuras vai tomar lugar não é pré-determinado. Suas cidades, reinos e tal, é algo que seu grupo vai criar. E são 8 pilares. Tô gostando disso que tá explicando que é RPG e tá dizendo os pilares para você construir seu mundo em Fábula Última. Ruínas antigas e terras perigosas, um mundo em perigo, comunidades em confronto, tudo tem uma alma. Tudo tem uma alma. Ah, animista. Bem, a Final Fantasy tem muito isso. Os Guardian Forces, né? Os espíritos guardiões que residem nas coisas. Muito bom. Magia e tecnologia, sim. Temáticas muito importantes em Final Fantasy, que inclusive grande inspiração para Magic. E que depois Magic agora tem até as cartas de Final Fantasy. Heróis de muitos tamanhos e formas. É tudo sobre os heróis, mistério, descoberta e crescimento. Ok. Muito bom, gostei. Muito bom. Muitos RPGs faltam, são pecaminosos nessas introduções, porque você é colocado, jogado nesse universo e não sabe como é que você vai construir seu mundo. Então, tendo esses 8 pilares, eu acho que você de fato vai conseguir construir um mundo bastante interessante para jogar o estilo Final Fantasy.
Aí, temas e protagonistas. Soldado veterano, herói inexperiente, ousado pirata dos céus, mentor Ancient Old, velho mago mentor. Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Gostando. Essas listas são muito boas para identificar como é que você pode querer construir seu mundo. Então, nessa parte temática e de abordagem inicial do RPG, muito interessante. Vamos começar agora a ver as regras. Vamos lá. Dados. Esse é um sistema, se não me engano, a gente vai ler aqui, mas esse sistema é um sistema estilo o sistema de My Little Pony, que é um sistema simplificado de tamanho de dados, que você rola dados de tamanhos diferentes, fica com o maior dado que for rolado. Então, só que obviamente mais complexo, que apesar de eu gostar muito do sistema de My Little Pony e saber que é um sistema assim bem divertido e bem aplicável, é um sistema simples e para jogar Final Fantasy é mais complexo. Necessita muitas vezes de uma evolução mais complexa, classes, mas é interessante. Vamos lá. Aqui as diretrizes e diretivas dos jogadores e do mestre, normal em RPGs, mas muito útil de se ter um RPG que busca tentar alcançar novos jogadores. Muito linda essa imagem e muito remanescente de Final Fantasy. De fato, muito legal. Regras. Regras do jogo. Vamos lá, como são as rolagens? Olha, começou com as cenas. Como é que para jogar o jogo você tem que entender o que é uma cena. Uau! É muito bom ver essas coisas, porque nós vemos que capta as décadas de desenvolvimento de jogos de RPGs. Porque a conversa de cenas começou com Theatrix em 99, 2000. Também Storyteller começou com Vampiro a discutir sobre pensar como se fosse um teatro, uma dramaturgia, o RPG. E o RPG que mudou completamente a maneira de nós pensarmos essa meta-narrativa RPGística foi Apocalypse World em 2006, 2008, que mudou completamente a face do RPG. E aí depois veio Blazing the Dark, entre outros RPGs. Mas é muito legal ver essa questão das cenas. E explicando aqui como fazer suas cenas, muito bom. Cenas de conflito, cenas de interlúdio. Quem fala muito disso é o RPG Cortex Prime, que eu tenho aqui comigo. Cortex Prime é um dos melhores RPGs de todos os tempos, na minha opinião. E é muito bom. E ele fala muito sobre cenas. É muito interessante, muito bem feito. Ao pensar em cenas, fica mais fácil de você compreender para os jogadores. Claro que essa é uma maneira mais prática de você pensar RPG, mas existem níveis diferentes de RPG onde você faz o estilo sandbox ou teatro ao vivo, onde não é cenas, é como se fosse a continuidade da vida. Mas o pensamento de cenas é a melhor maneira de se pensar RPG para o jogo não ficar parado, para o jogo não ficar chato. Sessões e campanhas, muito bom, sempre necessário explicar criaturas, inimigos, adicione, subtrai, multiplica, divide. Specific beats, ok? São detalhes específicos da ficha do personagem, das características de um personagem, das regras. E aqui explicando como é, no geral, uma ficha de personagem. Bonds. Bonds é interessante, isso aí é herdado de Apocalypse World. Apocalypse World é um dos RPGs que melhor trabalhou isso, junto também com o RPG de Smallville, que é um RPG derivado, é um RPG que veio antes de Cortex Prime e que depois serviu de base para Cortex Prime. Então é muito bonito ver como os RPGs evoluem, não é? É curioso observar toda essa família RPGística. Os atributos dos personagens, pontos de vida, defesa e defesa mágica. Ok. Checks. Vamos ver agora o teste do jogo. O teste é feito rolando um atributo base, acertar algo, fazer algo. Quando o mestre pedir, você sempre vai rolar 2 dados. Tipo, são 2 atributos? Based on... parece que são sempre 2 atributos. 2 atributos. Às vezes você joga o mesmo atributo 2 vezes. Aqui. Força mais força. E, por exemplo, força mais força e soma mais 5. Então você joga os 2 dados, soma o resultado e pode somar o modificador. Ok. Então não é como My Little Pony. É parecido com My Little Pony, porque My Little Pony você sempre soma um dado de atributo com um dado de perícia. Esse aqui você soma 2 dados de atributo. Boa regra, sempre bom explicar quando você vai fazer testes, em que momento você vai fazer testes. E olha que interessante,
que, a menos que seja demonstrada uma oposição imediata, eles deveriam simplesmente ter sucesso, os jogadores. Contexto e circunstância, background relevante. Se um traço ou um background do personagem for relevante, ele pode ser bem sucedido automaticamente. Muito bom. Isso eu lembro do RPG The One Ring, que tem regras disso e que é muito legal. Também tem aqui ações impossíveis. Muito bom, cara. Muito bom. Então o teste é 2 dados de atributo, mais modificadores se tiver, compara com a dificuldade, se for maior ou igual, teve sucesso. E tem aqui o HR, que é o High Roll, que é o dado mais alto rolado. O valor mais alto rolado é que vai significar o efeito. Como, por exemplo, o dano de uma arma, etc. Que também é uma coisa assim derivada às vezes de MHR. MHR e Cortex Prime tem uma coisa semelhante com isso, mas é mais o tamanho do dado. O tamanho mais alto do dado pode ser utilizado como efeito. Sucesso crítico. 2 números iguais, que sejam 6 ou mais, são sucesso crítico. 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12. E falha é sempre um 1, quando os 2 dados rolam 1. Pô, é muito mais difícil conseguir um fiasco, uma super falha, do que um crítico. Ok. Quando você consegue sucesso crítico, você ganha uma oportunidade, que você pode escolher da lista daqui. Ok. No geral, diz aqui que a dificuldade média é 10. Uhum. Aqui um exemplo de jogo. Não há novas tentativas caso você falhe. Olha, regra opcional, sucesso a um custo. Mesmo falhando, você pode pagar um custo, dizer que vai acontecer alguma coisa, aceitar um custo, uma penalidade, um problema e ter sucesso. Isso é imediatamente derivado de Apocalypse World. Apocalypse World que carregou isso, que por sua vez é derivado dos originários dos RPGs narrativistas, que especialmente são The Pool e Shadow of Yesterday. E Troll Baby também trouxe um pouco disso. Invocar um bond, uma ligação para melhorar os testes de acerto, que aí vai depender do atributo, do modificador, testes de magia, testes opostos, testes abertos, quanto mais alto melhor. Modificador de situação, mais 2 ou menos 2 é o mais utilizado. Testes em grupo. Um é o líder, e aí os outros vão dar suporte, tem que bater a dificuldade de 10. Cada um que superar a dificuldade de 10 dá mais um pro líder. Ok, ok. Testes mais comuns, mover em silêncio, se esconder, destreza e destreza, escapar de uma armadilha, destreza e instinto, antecipar o movimento de alguém, destreza e instinto, mover-se graciosamente para chamar a atenção de alguém, destreza mais vontade, lembrar de uma informação útil, instinto, instinto. Não é instinto? INS é intelecto? Ah, insight. Insight. Ok, pensava que era instinct. Ok, insight. E aqui nós temos explicação de cenas. Muito bom. Nós temos. Aqui isso é direto de Apocalypse World. Muito bonito ver como as coisas derivam de Apocalypse World. Eu falei que os RPGs mudaram completamente quando surgiu Apocalypse World e dá pra ver claramente a hereditariedade de Fábula Última vindo de Apocalypse World, mesmo que tenha variantes. Eu sinto que ele juntou Cortex Prime e Apocalypse World. É basicamente isso que ele fez e é muito bonito. Parece ser um sistema interessante. Meio complexo pra mim demais, mesmo assim. Eu gosto de coisas simples, mas muito interessante ver essa evolução. Acho que vale um vídeo falar sobre os relógios que foram iniciados com Apocalypse World, que indicam seria a contagem regressiva para eventos problemáticos, e aí você coloca mais ou menos parcelas a depender do tipo de problema, do tipo de questão em voga. Aí nós temos as ligações, amizade, admiração, ódio, lealdade, cenas de conflito, infiltração, combate em larga escala, combate pequeno, audiência tensa. E olha que legal, tem os vários tipos de conflitos, como funciona a iniciativa. Ah, it's a particular alternate. Então cada vez é uma pessoa de cada grupo. Então primeiro é um jogador, depois é um monstro, depois o jogador, depois o NPC, o jogador e NPC. Quando não tem mais como alternar, vai só com os que estão na vantagem numérica até o final. Boa iniciativa, achei interessante. Achei curioso. E questões de combate, como funciona. Não complique demais, ações, atividades menores, ataque, equipamento, perícia.
Algumas perícias necessitam que você precise gastar uma ação, ok. Ataque, teste de acerto, se vencer a defesa. Aí se acertar, você causa dano indicado pelo nível do ataque. Normalmente é o high roll e um valor fixo. Ok. Equipamento, guardar, inventário. Inventário. Ok, aí regras de magia, perícia, táticas e diálogos, teamwork, ending conflict. Eu acho que poderia ter mais exemplos de conflito, focou muito em combate. Seria interessante. Ah, tem alguns exemplos aqui, olha que legal. Muito legal. Ok, ok. Eu já ia falar que era interessante mostrar alguns exemplos e tal. Lutando, e aqui tem alguns relógios de eventos que vão acontecer. Pegar o ladrão, convencer a rainha. Muito bem, gostei. Isso é muito bom para jogadores novatos e isso é muito interessante, parabéns. E mostrar cenas que não são cenas de combate, porque o conflito pode ser um conflito social, convencer a rainha, não sei o que, e você rola contra ela e tem o relógio que você deve tentar confrontar antes que o tempo acabe para. Você tem um número limitado de ações para tentar alcançar determinado objetivo, e se você não conseguir, você perde. Muito bom, muito interessante. Interromper o ritual, não sei o que, emboscadas, ok. Gostei. Muito bem feito. Parabéns. Ponto de vida e pontos de mente. 0 pontos de vida. Ok. Ressurreição. Em Fábula Última, os espíritos vão para a corrente de almas que permeia o mundo, mas alguns podem ficar presos, não sei o que. Not get back to life for two main reasons. Então aqui não tem mecânicas para voltar à vida. O que é estranho, porque Final Fantasy tem. Acho que seria interessante comentar pelo menos que o mestre, deixar bem claro que o mestre pode criar e que é relativamente comum em RPGs de japoneses ter essa possibilidade, mas tudo bem. Efeitos de status, fraco, envenenado, enraivecido. Vilões. Introduzindo vilões, como funciona, pontos última, descrição. Escalação. Olha, os vilões podem subir de nível. Muito bom, muito bom. Bom mostrar que o mundo pode avançar sozinho. Aí que os equipamentos, que bonitinho. Então vamos lá. Jornadas e viagens. Regras de viagem. O que é muito importante, vamos ver como é que eles fazem. Nível, travel roll. Você vê um nível de ameaça, faz um teste de viagem. Se rolar 6 ou mais, ele encontra perigo. O grupo encontra perigo. E no 1 encontra algo inesperado. E aí você rola de D6 a D20. Interessante. Isso é importante, porque a viagem pelos ermos é super comum em RPGs desse tipo. Tem que ter esse tipo de coisa. E tem aqui uma simplificação. O nível do personagem, da criatura, dano médio, pesado e massivo. A depender do tipo de criatura que está em questão. Dungeons, masmorras, explorando masmorras, cenas de masmorra. O RPG ele vai trabalhar especificamente como é que funciona uma cena de masmorra, que é uma cena de conflito, mas muito específica e por ser muito específica e muito padrão e muito comum desse tipo de jogo, é necessário que ela seja trabalhada com a devida minúcia. Muito bom, cara. Muito bom. Você pode trabalhar com relógios de ameaça, magia. Não, eu achava que ia ser mais coisa sobre masmorras. Precisava de mais coisa. É tão comum e é tão importante masmorras que eu acho que deveria ter mais coisa explicando masmorras, exemplos, construção e tal. Talvez tenha no resto do livro. Regra de magia. Não vou ler muito, senão vai ser muito longo o livro, mas e o meu vídeo. Depois eu vejo especificamente. Que você custa pontos de mente e tal. Aí você faz os testes específicos. Ok, tudo bem. Aí tem rituais. Parece que é um efeito, é um sistema generalista do que você faz, com mais ou menos a ideia do que você quer fazer, o dano que você quer causar, o custo de mana. Então ele é um sistema que você pode ir adaptando e criando as coisas que você tem em mente na hora. Legal, legal. Eu prefiro magia assim. E tem alguns rituais já prontos, certo? Equipamentos, custos. Aqui agora é sobre criação de personagem. Vamos só dar uma olhada nas classes por alto, porque eu já tinha visto antes
Nós temos backgrounds, você vai criando seu personagem, não sei o que. Vai explicando como preencher sua ficha de personagem, equipamentos, não sei o que. E vem as classes com suas respectivas skills para serem utilizadas. Arcanista. Aí tem os efeitos, os poderes, você pode escolher por nível. Interessante. Então, tem meio que os talentos, as habilidades, as skills. Eu não vou ver, assim, uma das classes, não. Ai, que maravilha. Parece aquele. Caraca, uma das classes mais legais de Final Fantasy, que é o Lancer. Que é o cara que em Final Fantasy IV ele pula pra cima do teto da imagem e ele cai com as costas em cima do oponente. Legal. Elementalista. Enfim. Boas classes, boas classes. Olha o Guts. É o Guts? Não, não é o Guts, não. É um homem chifrudo. Esse cara parece de Castlevania. Olha, é um bardo. Minha classe. O orador. Diplomata. Olha, Rogue. Ah, outra classe legal, Tinkerer, o cara que fica construindo coisinhas. Ok, nós vamos vendo várias outras características. Vamos ver só um pouco os monstros. Aqui equipamentos e tal, equipamentos mágicos, bem legal, bem estilo Final Fantasy. E nós vamos para o bestiário. Parece prático de se fazer, mas no geral, bem interessante o sistema. Então, Fábula Última. É um RPG, como vocês podem ver, bastante completo, tem bastante coisa. Eu gostei muito das explicações para as cenas, para a aclimatação dos jogadores, o acolhimento de novos jogadores. Eu acho ainda, na minha definição de sistemas, para mim, um sistema difícil. Não sei se ele seria um sistema muito difícil, mas com certeza um sistema difícil. Apesar dos fundamentos dele serem fáceis, ele tem muitos pormenores e partes móveis, em especial uso as regras específicas de magia, de equipamento, as perícias, as classes, tem níveis e tal. Então tem muitas partes móveis. Não é um RPG que tipo, não, você só vai pegar os dois dados dos seus atributos e rolar e acabou. Meio que é isso, mas na prática não é. Que nem Mutantes Malfeitores, que é difícil porque a construção dos poderes é muito difícil. Mesmo que a rolagem de Mutantes Malfeitores seja um D20 pronto, mais o bônus, na prática você construir a ficha, compreender. E o que eu acho assim mais difícil em Fábula Última é que deu pra ver que ela tem muitos pormenores. Muitas pequenas mecânicas que você pode fazer, mudar, melhorar, ativar, reativar. E isso torna, de fato, o RPG bastante complicado. Parece interessante, talvez, não sei se ele seria um RPG ideal para iniciantes, mas as ilustrações são belíssimas, dá pra ver que ele adaptou bem a realidade dos jogos de Final Fantasy. E é interessante, caso o seu grupo tenha assim muito interesse e dedicação e queira ler e aprender um novo jogo, eu acho que ele é bastante robusto para uma campanha inteira de que pode explanar e pode conseguir simular toda uma realidade de algo como Final Fantasy. Muito bom, muito interessante. Me pergunto se ele pode ser aplicado para outras coisas como Zelda, outras franquias. Eu ainda acho que coisas como Zelda, talvez o RPG de pixel art, que eu lendo o que eu tinha colocado, que tem o meu vídeo aqui no canal, talvez ele seja melhor. Mas é algo sempre a se comparar. Talvez um vídeo comparativo entre Fábula Última e o RPG de pixel art seja interessante se fazer. Me contem e me digam o que vocês acham. Aqui foi Gai Gaia. Entre no meu servidor do Discord, no meu WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp, me sigam no Instagram. Até a próxima, pessoal. Falou!